Fala, meu povo! Cá estou eu de novo para falar de Game of Thrones depois de uma breve e longa pausa por conta de muitas séries ao mesmo tempo. Mas óbvio que Game of Thrones mora no nosso coração e a gente não vai deixar de falar dessa série maravilhosa porque nos comprometemos com vocês. Inclusive nos comprometemos com a galera do Clubinho Game of Thrones, que se você não faz parte, o link tá aqui na descrição, de que faremos o vídeo toda semana e que todo sábado faremos uma live lá no Clubinho, batendo papo com a galera, discutindo inclusive o conteúdo desse vídeo aqui. Então se você não tá no Clubinho, faça parte. E se você ama Game of Thrones tanto quanto eu, já deixa o seu like aqui nesse vídeo porque Game of Thrones merece. E vocês dizem que preferem isso do que uma abertura propriamente dita, não é mesmo? Mas vamos começar pelo começo. Hoje eu vou falar sobre a grandiosa, magnífica, maravilhosa Casa Stark. A casa de Dona Arya, a casa de Dona Sansa, a casa de Catelyn Stark, de Ned Stark, daquela galera que convenceu a gente no início da história de Guerra dos Tronos, Jogo dos Tronos, Game of Thrones, ou como você quiser chamar, de que a história era sobre eles, quando na verdade era sobre o caos instaurado em Westeros. Enfim, vamos começar pelo começo. Os Starks são a principal casa do norte de Westeros e uma das grandes casas de Westeros. Quem construiu essa casa foi Brandon, o construtor, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos falar sobre pontos principais da Casa Stark, aqueles pontos que chamam a atenção. Eles são protetores do norte desde a Guerra da Conquista, que na real é a guerra em que Aegon Targaryen conquistou Westeros, mas isso é papo para outro vídeo sobre a Guerra da Conquista. Os Starks vivem numa linda fortaleza no norte, naquele campo branco nevado chamado Winterfell. E o lema deles é que o inverno está chegando. Inclusive, uma curiosidade rapidinha. Todas as grandes casas de Westeros têm como lema palavras de coragem, de incentivo e tudo mais. Os Starks são os únicos que possuem palavras de aviso. O inverno está chegando, ou seja, a treta está vindo e você tem que ficar de olho nela. O símbolo da Casa Stark é um grande lobo correndo pelos campos nevados do norte de Westeros. E a gente pode ver esse grande lobo estampado nas bandeiras dos Starks durante toda a história de Game of Thrones. Como eu falei antes, a Casa Stark foi fundada por Brandon, o construtor. E vocês vão ver que isso é meio que um padrão a partir de agora. Essa parada de Brandon ou alguma coisa. O Brandon construtor, ele é uma figura lendária na história de Westeros da Era dos Heróis. Tá, mas o que é a Era dos Heróis? A Era dos Heróis se iniciou no momento em que foi assinado um pacto de fim de guerra entre os primeiros homens e os filhos da floresta. E o Brandon, o construtor, foi uma figura lendária, um herói dessa Era dos Heróis que se iniciou nesse momento aí da história de Westeros. O Brandon, o construtor, recebeu esse título porque ele construiu tanto o Winterfell quanto a muralha. Sim, essa muralha que a gente vê o tempo inteiro na história de Game of Thrones, onde mora a Patrulha da Noite, onde a gente viu Jon Snow sendo Jon Snow maravilhoso, enfim. Essas duas grandes construções do norte foram construídas pelas mãos de Brandon, o construtor. O Brandon é descendente dos primeiros homens, o que faz dos Starks, óbvio, descendentes dos primeiros homens. E o que faz deles também crentes da fé dos antigos deuses, que são os deuses antigos da floresta, ou seja, os espíritos ligados à natureza. Desde que Brandon, o construtor, construiu a muralha e que foi colocada lá a Patrulha da Noite para proteger o território de Westeros, que os Starks estão diretamente ligados à Patrulha da Noite e a tudo que acontece, inclusive para o lado de lá da muralha. Todas as tretas, os selvagens, os caminhantes brancos são lendas reais no norte de Westeros e que acompanha a história dos Starks desde o início com Brandon, o construtor. Inclusive, pequena fofoca aqui do norte de Westeros. Existe uma lenda de que o 13º Lord Commandant lá da muralha, na verdade, é o Rei da Noite, o líder dos caminhantes brancos que a gente tá vendo agora na história. Há quem diga que esse cara, na época que ele era o Lord Commandant, ele pegou o exército pessoal dele, partiu além da muralha para lutar contra o Rei do Norte, que no caso era o rei para além da muralha. E que essa guerra não terminou nada bem, ele acabou se transformando no Rei da Noite e que agora ele está retornando
retornando para Westeros, louco de raiva, querendo matar todo mundo que ele vê pela frente. Será? Ou será que ele tá simplesmente tentando dominar o seu território como um Stark? Porque existe essa teoria aí de que esse cara, o 13º Lord Commandant, é um Stark. E que ele tá retornando para o Winterfell para tomar a casa dele de volta. Será? Isso é papo para outro vídeo também. Depois que Brandon, o construtor, construiu o Winterfell e a muralha, começou então um período de conquistas dos Starks. E eles começaram a agregar outros territórios, outras famílias e outras casas à sua própria casa, como pessoas que se submetiam à casa Stark. E foram muitas eras, muitas gerações de muitos reis Starks, de muitos líderes Starks, conquistando diversos territórios. Inclusive o rei Theon Stark. E sim, na história de Westeros, os nomes se repetem muito, compulsivamente. Criatividade definitivamente não é o forte dessa tal de Westeros. Mas o rei Theon Stark, ele foi o primeiro rei Stark a conquistar territórios através dos mares. Ele construiu uma frota, pegou o seu exército e partiu para além-mar para conquistar novos territórios. E conseguiu. Depois de algumas gerações, rolou um cara chamado Brandon, o construtor naval. Coloca aí no seu checklist de Brandon, que esse é o segundo Brandon da história. Brandon, o construtor naval, tentou seguir todos os ensinamentos do seu sei lá quantos antigos Starks e construiu uma frota de navios para conquistar novos territórios também além mar. Só que ele sumiu. Não deu muito certo essa expedição de Brandon, o construtor naval, porque ele não era o comandante naval. Ele era o construtor naval. Então ele serviu só para construir a frota mesmo. E ele teve um filho que, pasmem, também se chamava Brandon. Só que esse era Brandon, o incendiário. Por quê? Porque ele também construiu uma frota de navios usando sua genética Brandon, o construtor naval. Foi para além-mar procurar o seu pai, não teve sucesso, ficou com muita raiva da sua não conquista e de não ter encontrado o seu pai. Nessa raiva, ele teve um ataque de fúria e tacou fogo em sua frota naval, se tornando Brandon, o incendiário. Eita, povo criativo! Depois de Brandon, o incendiário, e de Brandon, o construtor naval, provarem para todo mundo do norte que os Starks não têm muita aptidão com os oceanos, eles decidiram ficar pelo norte mesmo e evitar a água. Vamos evitar a fadiga, entendeu? Vamos fazer o que a gente sabe melhor, que é proteger a muralha, proteger o Westeros e ficar aqui só falando que o inverno tá chegando mesmo. Depois desse longo período aí focado no que eles sabem fazer de melhor, os Starks se envolveram ainda em duas grandes tretas, em dois grandes momentos de Westeros. O primeiro foi durante o reinado Targaryen, que rolou a dança dos dragões e tudo mais. Os Starks estavam ali envolvidos em tudo que aconteceu nesse período. E o segundo foi a rebelião de Robert, que a gente ouve muito falar na história de Game of Thrones, que foi quando Robert Baratheon se juntou a diversos grandes nomes de Westeros para tentar tomar o trono dos Targaryen. Os 4 nomes principais envolvidos nessa grande treta da rebelião de Robert foram os Baratheon, óbvio, Robert Baratheon, os Starks, através das mãos maravilhosas e novinhas que a gente já viu na série, inclusive, de Ned Stark, os Arryn e os Tully. Eram os 4 grandes envolvidos nessa treta do Robert Baratheon. Eles 4 se uniram para rumar para a luta contra os Targaryen e eles acabaram lutando contra o Rhaegar Targaryen, que na verdade acabou morrendo pelas próprias mãos de Robert Baratheon. E é aí que vem as diversas ramificações de fofocas, tretas e mimimis das esquinas e tabernas de Westeros. Há quem diga que Robert foi para essa guerra contra os Targaryen porque estava com ciúme do casamento escondido e super sigiloso de Rhaegar e Lyanna. Aí você fala, mas se era escondido, como é que ele estava com ciúme? Então, gente, é fofoca. A segunda fofoca é que Robert, na verdade, estava preocupado com Westeros e queria tirar aquele povo louco Targaryen do poder. Há quem diga também que ele simplesmente foi atrás de Lyanna, sua prometida e amada Stark, porque ela foi sequestrada por Rhaegar Targaryen. E ainda há quem diga, no ápice da fofoca, que Lyanna, olha esse babado, fugiu porque quis, porque estava apaixonada por Rhaegar, porque não queria casar com o Robert, e que ela casou escondido. O Robert ficou sabendo e falou, calma aí, não, ela é minha prometida e ela vai ficar comigo. E aí ele começou essa guerra toda para justificar politicamente matar Rhaegar e pegar de volta sua amada Lyanna. Gente, é muita fofoca em Westeros. A gente ficaria aqui o vídeo inteiro falando de fofocas, então vamos continuar a história. Sim, 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 esse amor é tão profundo, você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo.
mundo. Entendeu? Isso era Robert indo pra batalha. Eu só sei que essa rebelião terminou com o Robert Baratheon casado com a Cersei Lannister e ele no trono de ferro, o Ned Stark, protetor do norte, casado com a Catelyn Tully, e o Jon Arryn, mão do rei, no caso o Robert, no ninho da águia, casado com a Lysa Tully. Ou seja, de certa forma, todo mundo que estava envolvido nessa guerra desde o começo, nessa rebelião, acabou se dando bem no final, até que começa a história de Game of Thrones. Na história atual, que a gente começa a acompanhar com os livros das Crônicas de Gelo e Fogo e na série Game of Thrones, a situação dos Starks é a seguinte: o Jon Arryn, que tá lá no ninho da águia, casado com a Lysa Tully, que é irmã da Catelyn Stark, foi assassinado. Com essa morte maravilhosa da mão do rei, o Robert Baratheon pega a sua família inteira, que vem toda a penca Lannister, mais os filhotinhos Lannister, mais todo mundo de direito, para o norte, depois de muitos e muitos longos anos. Como Ned Stark é o amigo mais antigo do Robert Baratheon, nada mais justo que naquele momento em que ele tá se sentindo meio acuado, que tem umas paradas estranhas acontecendo no reino e tudo mais, e ele não consegue confiar em mais ninguém, ele vai em busca do seu grande amigo para oferecer a ele o cargo de mão do rei. E é aí que tudo desanda para os Starks. O Ned Stark pega alguns de seus filhos e parte para King's Landing, para Porto Real, aceitando o cargo de mão do rei. Só que bichinho morre, como a gente sabe. E aí começa, gente, a ramificação dos Starks pelo mundo de Westeros. A gente vê Jon Snow, o bastardo Stark, indo para a muralha, Catelyn e Robb Stark iniciando uma rebelião para vingar a morte de Ned Stark, partindo para a guerra e morrendo, Rickon e Brandon Stark fugindo por longas datas pelas terras do norte, Rickon sendo morto na vibes do zigue-zague e Brandon se tornando Brandon, vírgula, o corvo de 3 olhos. Olha aí o padrão Brandon, vírgula, alguma coisa no norte. Hein? Temos também Sansa sendo abusada psicologicamente e de outras formas por Joffrey, Cersei, Margaery. Eu sei que no final elas ficaram até amiguinhas, mas no início rolou um terror psicológico ali. Ramsay Bolton, traída por Theon, salva por Theon, levada para a muralha, encontrando seu querido irmão, perseguida pelo Mindinho, indo para o norte, salvando o norte e virando o quê? A protetora do norte. Sansa fuck é. Arya Stark, fugindo com um cão. Muito louca, gente. Essa é a menina mais louca dos Starks. Ela teve crush no meio desse caminho, ela encontrou com a feiticeira, rolou profecia, ela tem um amigo torta quente, que tem uma galera aí que shippa e eu acho muita loucura, porque ela tem que ficar com o Gendry no final e a gente já falou sobre isso. Eu sei que no fim, Dona Arya virou a menina sem face, que provavelmente vai ser a arma mais poderosa do norte. Tô muito confiando nessa menina. E agora, nesse ponto da história, temos os 4 sobreviventes Starks, os 4 mais fortes da ninhada Stark em Winterfell, reunidos novamente para salvar o norte e o Westeros de todas as tretas que estão acontecendo ou reacontecendo nesse momento. Temos Sansa, Arya, Jon Snow, ou outro nome, que todos nós sabemos, mas que isso é papo para outro vídeo também, de outra casa, ou dessa casa também. Não sei, porque ele é meio dessa casa, meio da outra casa. Então, enfim, temos agora Jon Snow, da parte Stark, e aí no outro vídeo eu falo do Aegon Targaryen, que todos amamos. E Brandon, vírgula, o corvo de 3 olhos, que estão juntos, lutando pela primeira vez ao lado de uma Targaryen, Dona Daenerys, do nosso coração, contra o Rei da Noite, que pode ser o 13º comandante, um Stark original, que está agora nesse momento passando pela muralha que foi construída pelo Brandon, o construtor, o cara que construiu o Winterfell e que iniciou a família Stark. Essa família é muito louca, gente. É uma história cíclica. Há quem diga que Game of Thrones não é uma história sobre os Starks, mas vendo a história dessa casa, a gente pode até achar que não se trata da família Stark, mas que eles são um elemento muito fundamental no meio de toda essa treta de Westeros desde 8 milênios atrás, quando rolaram as principais guerras entre os antigos e primeiros homens, entre os filhos da floresta, entre todo mundo que já participou de alguma rebelião na história de Westeros. Eu até acho que eles são muito fundamentais realmente nessa história toda. Vocês não? Essa é a história da casa Stark. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana teremos outra casa, que já estamos preparando o vídeo aqui pra vocês. Mas me conta aqui embaixo sobre qual casa de Westeros você gostaria de saber um pouquinho mais sobre a história, o lema e os seus principais heróis lendários que fizeram com que o lema e a bandeira e a história
dessas casas perdurassem durante todos esses milênios em Westeros? Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal, de clicar no sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Beijo! E o inverno está chegando. Tchau!